Como é que nós vamos resolver um problema dentro de um texto se você pega um texto lá em 2 Samuel, diz uma coisa. Você pega o texto lá em 1 Crônicas, diz outra coisa completamente diferente. Quem não entende vai dizer, tá aqui uma contradição. Eu vou te mostrar um texto agora e eu vou te explicar que não existe contradição entre o texto de 2 Samuel e também o texto de 1 Crônicas. Então vamos lá. O texto de 2 Samuel, capítulo 24, diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele, ou seja, o Senhor, incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Aqui está falando a respeito do censo. Davi chama Joabe, que era o comandante do exército, e diz, Joabe, eu preciso que você enumere o povo. Eu quero saber a contagem de todas as tribos de Israel, qual é a quantidade de pessoas que existem no reino de Israel. Então, Joabe até alerta Davi, diz a Davi, não faça isso. Não tem necessidade de você fazer isso. Porque não adianta você saber a quantidade de gente que tem no exército, de homens que tem em Israel, porque a nossa força não está baseada em braços de carne. Você sabe, Davi, a nossa força, ela consiste em Deus. Isso eu estou parafraseando aquilo que Joabe estava querendo dizer. Mas mesmo assim, a palavra de Davi, segundo o texto, prevalece e Joabe vai lá e conta. O texto de 2 Samuel, capítulo 24, diz que essa ação, quem colocou no coração de Davi foi o próprio Deus. É isso que diz o texto em 2 Samuel, capítulo de número 24. Agora, se você for lá em 1 Crônicas, capítulo de número 21, verso de número 1, vai dizer assim, ó. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, Crônica já vai dizer que quem incitou no coração de Davi foi Satanás. Por que então que, segundo Samuel, diz que foi o próprio Deus quem fez isso? E aqui em Crônicas diz que foi Satanás. Então nós temos uma contradição. Só que não, eu vou te explicar agora. O texto de 2 Samuel, capítulo de número 24, ele é escrito muito antes de 1 Crônicas. Então você tem que entender o seguinte, qual era a mentalidade dos israelitas, do povo hebreu, concernente à teologia quando se fala do diabo, quando se fala de Satanás. A ideia que eles tinham era de que Deus era soberano e que tudo o que acontecia era Deus quem estava realizando. Por isso, dentro da concepção do escritor, ele diz, Deus fez isso. Por exemplo, você vai ver lá no livro de Jó, você tem duas perspectivas. A primeira perspectiva é na visão de Jó. Jó entende que tudo que está acontecendo na sua vida está acontecendo porque Deus estava realizando aquilo. Deus estava lhe provando. Por isso que a mulher de Jó, ela proferia aquelas palavras. Você ainda retém a sua fidelidade a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Porque dentro da visão dela e de Jó, era que Deus estava realizando aquilo. Mas nós sabemos que Deus apenas consentiu. Deus apenas permitiu que o agente, que era Satanás, tocasse na vida de Jó. A mesma coisa acontece aqui nesse texto de 2 Samuel, capítulo 24. Quem permitiu foi Deus, mas quem agiu foi Satanás. Então, dentro da revelação progressiva, você vai entender. Lendo 2 Samuel, você tem uma impressão que Deus fez aquilo. Só que dentro dessa revelação progressiva, quando chega lá no livro de Crônicas, o autor vai dizer, não, Deus apenas permitiu. Quem fez foi Satanás. Ele foi o agente que tentou e Davi cedeu à tentação, ok? Então, tanto 2 Samuel quanto 1 Crônicas estão alinhados. Você precisa ter essa compreensão que eu acabei de explicar para você entender esses dois textos, tá ok? Se você gostou desse vídeo, se você não sabia disso, eu quero pedir a você, curta esse vídeo, deixa um comentário, compartilha e se você não me segue, já me segue agora para mais vídeos como esse. E se você tiver alguma dúvida de qualquer texto, deixa aí o texto que você tem dúvida e eu vou estar analisando e gravando o vídeo para te ajudar, tá certo? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.